Olá a todos. Na aula de hoje vamos estar falando sobre o transistor bipolar de junção, chamado BJT, né? Chamado então transistor bipolar de junção. Então, quando a gente trabalha com o transistor bipolar de junção, geralmente é um dispositivo que é constituído de três regiões, né? Nós temos aqui, né, três regiões que eu vou desenhar para tentar deixar a ideia mais fácil. Então nós temos a primeira região, que é essa aqui, chamada de emissor. Temos aqui essa região mais fina chamada de base. Temos essa região maior chamada de coletor. Então, o emissor, qual é a característica do emissor? Quando a gente constrói um transistor, né, geralmente ele vai ter lá a seguinte situação, né? Então a gente tem uma lâmina de silício, né? Tem uma lâmina de silício que pode ser tipo P ou tipo N, né? Inicial. Temos uma lâmina de silício lá. Primeiro a gente faz a difusão, né? Vai fazer a difusão aí de uma... Aqui então vamos imaginar que essa região é o coletor. Então a gente faz a difusão. Esse coletor pode ser tipo N ou P. Vamos colocar tipo P. Então toda essa região é tipo P, né? A dopagem dessa região tipo P é uma baixa dopagem. O coletor tem uma baixa dopagem em relação à base e em relação ao emissor. Então primeiro a gente tem uma lâmina tipo P positiva, né? A gente faz a difusão, né, do elemento tipo N. A gente vai ter o elemento tipo N aí, né? Poderia ser menor até, né? Porque a base o coletor é a maior região, né? Então devia ser menor isso aqui. E uma região, depois a gente faz crescimento epitaxial lá. A gente faz a região tipo P também, que é emissor. Ó, vou redesenhar esse desenho aí, não ficou como eu queria. Então a gente tem o coletor, que é tipo P, né? Temos a base, que é tipo N, vou desenhar na cor verde aqui, né? A base, essa região aqui, né? E aqui nós temos, né, uma região tipo P também. Essa base ela é muito fina. A base é muito fina. E ela é moderadamente dopada. O emissor, que é esse cara aqui, que é, né, esse cara, que é o emissor. Que é esse cara, ele é altamente dopado, com carga tipo P, altamente dopado. Tem né, muitos portadores majoritários tipo P. Então é a última região constituída do transistor, né? É o emissor. Você faz ele por último. Temos a base, que é moderadamente dopada, né? Ela é menor, tem menor dopagem do que o emissor e maior dopagem que o coletor. O coletor tem uma baixa dopagem. Então aqui esse cara geralmente, né, ele que vai estar ligado aos dissipadores aí, né? Claro, vai ter toda uma resistência elétrica, né, mas não térmica, né? Existe tem aquela pastinha que a gente usa, né, pra gente colocar
colocar os dissipadores e tal. Então o coletor aqui tem uma dopagem mais baixa, a base tem uma dopagem moderada, né? A base dessa região aqui bem fininha, e o emissor. Então quando a gente tem o transistor, né? Ele tem uma região um pouco maior, né? Aqui se a gente pegar aí essa região que a gente está tomando como estudo, né? Essa região aqui, né? Que é o emissor, a base bem fininha, o coletor que é grande. Tá? Que é isso aqui que a gente acaba fazendo estudo. Então essa região aqui é altamente dopada, em alta dopagem. Nesse caso, né, como a gente está trabalhando, ele é material P, borrow, né? A base tem uma dopagem moderada, é menor do que a dopagem do emissor, né? Mas maior que a do coletor. Então aqui é o material tipo N, né? Que é o tipo P, tipo N, tipo P aqui, o coletor. O coletor tem uma baixa dopagem. Então basicamente, quando a gente trabalha com transistores, nós temos estas situações em relação à dopagem, né? Esse cara muito dopado, alta dopagem, o emissor, dopagem moderada a base e uma baixa dopagem o coletor. Aí, né? Isso aí vai ser bastante interessante no nosso estudo aí, a gente entender algumas coisas, né? Bem, quando a gente fala de transistor, né? Novamente vem aquela situação de transferência de resistência. Então, o transistor, né, conforme a gente viu aí, né, e vão ter modelos, é um dispositivo lá que vai ter, né, 3 terminais aí. Né? O transistor é um dispositivo com 3 terminais aí, tá certo? Então, o que mais, né, que a gente vai, para entender um pouco melhor esse transistor, eu vou fazer o uso do potenciômetro. Então, o potenciômetro também é um dispositivo, né, só que passivo aí, né, que também tem 3 terminais, né, aqui. Isso vai nos ajudar a entender um pouco mais aí alguns detalhes, tá certo? Que a gente vai ver aí, né? Então a gente imagina lá que a gente tem aqui uma fonte, né? Uma fonte DC, vou trabalhar com uma fonte DC aqui, uma fonte fixa, né? E eu vou colocar aqui, né, uma lâmpada. O pessoal que quiser fazer uma revisão, olha lá nas minhas aulas, né, em eletrônica analógica, esse tipo de circuito aqui, né, que eu fiz bastante desses exercícios aqui, porque para chegar no transistor eu achava bastante interessante. E aqui uma chave, né? Nesse momento a chave está fechada, tal. Tem uma chave aqui, depois a gente vai abrir essa chave. Então aqui nós temos uma fonte de 12 volts, só para a gente ver essa questão da transferência de resistência para um dispositivo que a gente controla, no caso uma lâmpada. Então vamos pensar assim, esse potenciômetro, ele tem resistência de 1 ohm até 1 kΩ, 1000 ohm. Um potenciômetro linear, né? Aqui tem uma lâmpada tal. Então, o que ocorreria se eu tivesse esse potenciômetro aí ligado, claro, nessa fonte de 12 volts? Esse é o terceiro terminal, só que interessante. O potenciômetro tem 3 terminais, o transistor tem 3 terminais e o potenciômetro também. Então vai ser mais fácil eu entender, né, o funcionamento do transistor pelo potenciômetro. Então, se a gente fazer o seguinte, se esse terminal central, se nós ajustarmos para que ele seja ajustado aqui embaixo, essa chave aqui está fechada, né? O
que vai ocorrer com a lâmpada? O que vai ocorrer com a lâmpada? Né? A gente pode pensar assim, bem, como esse fuso central está bem aqui embaixo, a corrente que vem lá da fonte, ela passa aqui pelo meio do terminal central, já chega aqui quase em 1 ohm, né? Você está usando o mínimo de resistência desse potenciômetro e aqui, né, a corrente vai ser máxima. Você vai ter a máxima corrente, porque está caindo o que? 12 volts 1 ohm, né? E claro, vai ter a resistência da lâmpada, né? Vamos imaginar aí essa resistência interna dessa lâmpada aí seja 1 ohm também, só para a gente fazer uma explicação bem preliminar aí, né? O que vai ocorrer com essa lâmpada? Essa lâmpada vai apresentar brilho máximo, né? Claro, essa lâmpada aí está projetada para suportar essa corrente. Quanto é? Não, que é um valor hipotético. Então o brilho dessa lâmpada vai ser máximo. Nós vamos estar naquela situação que o brilho da lâmpada é um brilho máximo, né? Agora ela está brilhando aí o máximo. Por que ela está brilhando o máximo, essa lâmpada aí? Ixi, tem uma caneta aí boa, né? Vou representar pelo azul o brilho aí, tá? Brilho máximo. Por que o brilho é máximo? Passando a máxima corrente nesse circuito. Então o ajuste do terminal central, que no nosso caso, quando formos trabalhar com transistores, né, onde temos o coletor, o emissor e a base aqui, vamos trabalhar, vamos pensar com esse cara como a base. Essa base, que esse fuso central do potenciômetro vai comandar a corrente sobre a lâmpada, né? Se a gente pegar esse fuso central, ajustar lá o potenciômetro, né? De novo aqui, ó, temos o mesmo potenciômetro aqui. Temos a chavinha aqui fechada, tá? Tá fechada. E a lâmpada. Estamos ligados nesse circuito de 12 volts. O fuso central agora, ele vai bem para o meio do potenciômetro. Esse potenciômetro vai de 1 a 1000. Vamos imaginar aqui que agora a resistência desse circuito seja de 500 ohm. A gente pode dizer que a corrente diminuiu muito aí, né? A corrente diminuiu porque nós estamos usando maior resistência. Aí agora a corrente tem que vir aí pelo terminal, né? Atravessar metade dessa peça, metade desse dispositivo. Então aumentou a resistência, porque eu mexi no fuso, ó. Então a corrente tem que atravessar toda essa região, que é a metade do potenciômetro, né? Então ela está atravessando uma região com 500 ohm de resistência. A corrente cai muito aí. Se aqui a corrente era, vamos dizer, né, 1 ohm e 12 volts, né? Então nós tínhamos aqui nesse primeiro caso uma corrente que ia ser 12 volts, claro, né? Não vai ser isso. Por 2 ohms nós vamos ter 6 amperes. Exemplo, vamos imaginar que essa lâmpada suporte, né? É algo hipotético aí. A corrente é muito alta. Aqui olha só o que vai ocorrer, pessoal. Nós vamos ter os mesmos 12 volts dividido agora por 501 ohm. Essa corrente vai cair muito, pessoal. Tá certo? Essa corrente vai cair. Vou pegar aqui a minha calculadora, né? Então nós vamos ter 12 volts dividido por 501 ohm, né? Nós vamos ter aí uma corrente de 23,95, ó, 24 miliamperes. Então essa corrente aí, por tá mudando o fuso, a corrente caiu para 24 miliamperes, tá certo? E o brilho da lâmpada cai razoavelmente, né? Tá
certo? No terceiro caso, eu continuo ainda, né, com mudando o resistor, aí, né, mudando o fuso do potenciômetro, é o mesmo circuito, olha lá, a chave está fechada, depois eu vou até abrir essa chave, né, e eu jogo esse fuso agora para cá. Agora a corrente, ela tem que atravessar todo esse sistema. Tanto se ela vier por cima ou por baixo, ela vai ter que atravessar todo o corpo do transistor. Tá certo? Então a corrente vai chegar aqui, desse outro lado do potenciômetro, ela vai ter que atravessar todo o corpo do potenciômetro. Então aqui a nossa corrente, né, vai ser 12 volts da fonte, né, dividido por 1001. Então 12 dividido por 1001, nós vamos ter uma corrente aí de 11.9 né, por 1001, deixa eu só pôr aqui, tem uma corrente de 12 miliamperes aproximadamente. Tá certo? Então o que ocorre aqui? Se eu venho com o fuso para cá, eu diminuo a resistência, né? Diminuindo a resistência, passa mais corrente. Passando mais corrente, a lâmpada brilha bastante. Se eu subo com o fuso, igual eu subi do 0 para o 500, já diminuiu a corrente, foi para 24 mA. Aqui, usando toda a resistência do potenciômetro, a corrente caiu para 12. E o brilho é muito pequeno, muito baixo o brilho da lâmpada, né? Então, esse fuso aqui, ele pode ser comparado ao controle que a base vai ter sobre esses dois terminais, coletor e emissor. E vai ter um comportamento muito parecido. Ah, professor, por que o senhor, por que o senhor colocou a chave? Agora imaginemos aí, né? Agora, que além de estarmos aí com uma alta resistência, né? Que o fuso do potenciômetro foi colocado aqui em cima, a gente ainda abre a chave, né? Que corrente que vai chegar na lâmpada? Zero, né? Vai chegar nada ali na lâmpada, né? Então, essa transferência, essa ideia de transferência de resistência, né? Que a gente pode daqui para frente pensar que é a base que vai controlar a passagem de corrente entre coletor e emissor, né? Controle do transistor está aqui na base. A base, como fuso do potenciômetro, né, que a gente está vendo aqui, que vai controlar a corrente no circuito. Quando o fuso está bem lá embaixo, a gente está usando quase nada, né, do corpo resistivo desse potenciômetro. O fuso central é um condutor, né? A resistência a gente não está usando quase nada. Então, ó, no máximo on, a corrente é alta. A gente jogou o fuso na metade, ó. Beleza? A corrente foi de 6 A para 24 mA, né? Porque a corrente teve que atravessar metade do corpo cerâmico desse dispositivo. Daí a gente sobe mais ainda o fuso, olha só. A corrente agora ela tem que atravessar todo o corpo do material aí, né? Cerâmico aí do potenciômetro. E aqui, além de estar lá em cima, a gente abriu. Então, essa ideia do potenciômetro fica mais fácil de entendermos o transistor, né? O fuso aqui, a gente pode tomá-lo como sendo o controle da base, né? O fuso do potenciômetro é o controle da base aí do transistor, né? E esse controle vai fazer com que tenhamos uma corrente de emissor e coletor aqui, que vai acabar fazendo as mesmas coisas aí do sistema
potenciômetro chavinha. E daí, se a gente quiser que o sistema passe corrente máxima de novo, né? O que a gente vai fazer, né? A gente vai, primeiro de tudo, a gente vai fechar essa chave, que está aberta, a gente fecha ela. E o fuso, né? Que está aqui em cima, né? Nesse momento eu tenho 100% da resistência do dispositivo do potenciômetro, porque a corrente vai ter que atravessar todo esse corpo. Eu venho com esse fuso e jogo aqui embaixo. A corrente vai escolher o que? O caminho mais fácil, né? Daí a corrente vai atravessar, vai vir pelo fuso, né? Pelo fuso deslizante. Vai encontrar aqui a resistência de 1 ohm. A chavinha vai estar fechada. E a hora que essa corrente passar pela lâmpada, como é esse caso, é esse aqui, né? A corrente vai ser máxima, a lâmpada vai ter o brilho máximo. Então, a ideia, claro, né, não é só acender lâmpadas, né? Existem muitas e muitas situações de uso do transistor, né? Mas uma das ideias assim que é bom a gente estar pensando, né, é a transferência de resistência, né? A gente consegue controlar a corrente no transistor pela base. E a gente usa como ideia primordial, eu uso sempre a ideia do fuso, que faz o controle da corrente no potenciômetro. E eu tenho essa situação aqui na lâmpada, né? E a ideia é muito parecido, né? Fica mais fácil de eu estar entendendo todo esse conjunto aí do transistor bipolar de junção. Ok, pessoal? Então até o próximo slide, né? Onde vamos começar a entender um pouco melhor esse dispositivo aí, né? Tá bom?